Queridos, a palavra de Deus, ela é linda demais. Primeiro que ela é linda, que Deus não divide a sua glória de forma nenhuma. Algumas pessoas cristãs, evangélicas, vamos dizer assim, né? Elas radicalizam a sua indignação contra Maria. Porque quando sabemos que os nossos irmãos, que são católicos, trataremos como irmãos, porque nós temos um só Deus. Mas muitas pessoas que veem outras pessoas de outras religiões, que acreditam em outros, né, na sua crença, a sua maneira de pensar, querem já os condenar, querem os acusar, querem os maldizer, mas nós não podemos fazer isso. A igreja foi chamada para ser luz e para pregar o amor para todas as pessoas. E por isso muitos cristãos, eu disse, o evangélico é aquele que entende que só existe um Deus, aquele que entende que só existe um Senhor e não existe o outro Salvador, além de Jesus, está certo. Muitas vezes trata a imagem de Maria como uma mulher ruim. Ah, Maria não presta, né? Por falar de Nossa Senhora, como colocado a imagem de Maria, e já condena Maria, que não tem nada a ver com isso. Acaba condenando uma mulher que é um grande exemplo, um referencial, e que não, se não for a ela, nós não seríamos alcançados. Não seríamos alcançados por esse amor que é Jesus. Claro que Ele faria e levantaria outras pessoas, mas ela cedeu a sua vida, a sua história, o seu corpo, para que o Senhor fosse glorificado, para que pudesse cuidar de Jesus. Mas algumas pessoas olham para Maria e já o condenam. Mas o que também me chama a atenção, a palavra que Deus não deixa margem para o erro, e nem o momento de colocar Maria acima de Deus, ou igualar a Deus. A palavra é muito clara, que diz que ela se guardou até o momento que nasceu Jesus. Depois não. Depois ela viveu uma vida normal com José. Maria não ficou uma mulher, não se continuou virgem. Maria teve outros filhos. E Jesus teve irmãos naturais, de sangue, que trabalhavam, que viviam com Jesus na sua casa. Então uma palavra que não deixa margem para que Maria seja endeusada, seja erguida como senhora, em nenhum momento. E não só essa passagem, ao momento que Maria está na festa, em João capítulo 2, em que ela chega para Jesus falar lá do vinho, está acabando, ele diz, ó mulher, meio que assim, ali ele está colocando na condição de Deus, fica na sua, que não é chegada a minha hora. Que quando for chegada a minha hora eu vou me manifestar. Deus é tão sábio, sabia que se ele falasse, não, tá bom, eu vou fazer como você está mandando. Quer dizer, ela estaria conduzindo Jesus de forma em milagres, de forma como ele sendo Deus e como deveria agir. Mas a Bíblia não deixa margem para isso. A Bíblia mostra Jesus o repreendendo e dizendo, deixa que eu, quando chegar a minha hora, eu vou agir porque eu sou o Senhor. Agora ela sim foi uma mulher bem-aventurada. E a Bíblia diz que bem-aventurado, diz em Salmo 1. Perceba que Maria, uma mulher bem-aventurada. Aí algumas pessoas usam o bem-aventurado como se fosse diferenciada. Não, é diferenciado sim aqueles que são bem-aventurados. E quem é bem-aventurado? Em Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão, que é o homem, é a pessoa que não se detém nas rodas de escarnecedores, não para, não fica parado, não dá ouvidos a que o inimigo está falando, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quer dizer, bem-aventurado é aquele que é fiel, e que medita e busca a palavra de Deus como base da sua vida. Então, da mesma forma que Maria era bem-aventurada, que bem-aventurado significa feliz, de maneira exagerada, muito abençoada, assim também muito abençoado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não há diferença. Mas o que eu quero deter aqui não é sobre este relato. Aqui estou deixando isso explícito para que a gente veja de forma definitiva que não existe outro intercessor entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus, diz a Bíblia. Só um intercessor, só um sumo pastor, só um Senhor, e o nome dele é Jesus.
Porque também querem imputar e colocar em Maria que ela é intercessora. Aonde é que está na Bíblia isso? Em nenhum lugar, em nenhuma Bíblia está escrito isso. E a importância de a gente entender essa verdade. Mas o que Deus quer nos ensinar é dizer aquilo que eu profetizei aqui no início para mim e para você. E o que Deus quer cumprir é o sonho de Deus ser maior para as nossas vidas. E esse sonho será cumprido na nossa história para a glória de Jesus. E que às vezes nós cremos, nós profetizamos, nós clamamos, nós adoramos a Deus, falamos: Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Mas na prática, muitas vezes nós meio que fazemos isso de forma automática, contrária. Deus sabe o que é melhor para nós, sim ou não, irmãos? Deus sabe o que é melhor, Deus sabe o tempo certo. Mas quando não acontece no nosso tempo, como que a gente fica? Como que nós agimos? Ai, Senhor, misericórdia, Senhor. Ai, Deus, Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, o tempo está passando, Senhor, está acontecendo isso. E Deus fala: escute uma coisa, os meus sonhos são perfeitos e na hora certas, e os meus sonhos são maiores do que os seus. Quantos querem viver os sonhos de Deus na sua vida aqui, em nome de Jesus? Então entenda, Maria e José, nós sabemos a história, um casal normal, casal de Deus, abençoado, sensível, e que Deus escolhe para que pudesse gerar Jesus de forma natural, para que cumprisse o que o profeta havia dito, que uma virgem conceberia e daria luz. Era virgem, nunca havia se deitado com seu esposo, haviam se guardado, mas de repente o anjo do Senhor vai ministrar José, o seu esposo, em primeiro lugar, dizendo para ela: escute uma coisa, fique tranquilo, porque o Senhor escolheu vocês, a sua casa, para cuidar do Salvador do mundo. Fique tranquilo, José, deixa a sua esposa lá, porque ela está gerando um filho, e ela conceberá, e o nome dele será Jesus Cristo, o Emanuel. E José tem atitudes tremendas que ele vai deixar ela tranquila, para não trazer constrangimento ao coração de Maria, e os trata com muito amor. E já preguei isso falando, imagine eles planejando a lua de mel, planejando as viagens, planejando todas as coisas na sua casa. Aí o nosso filho, nosso primeiro filho, aí nós vamos ter a nossa lua de mel, nós vamos viver o nosso prazer, vamos estar ali, estamos se guardando para isso, quando de repente vem Deus e interrompe o plano deles. Vem Deus e paralisa os sonhos deles. Só que quando vem Deus e paralisa os nossos sonhos, Ele vem colocar os sonhos dele sobre as nossas vidas, que são perfeitos. Você imagina, eles estavam tendo a oportunidade de carregar Jesus, ela no ventre, ele como pai e ela como mãe, os conduzir de forma natural, ensinar, os capacitar desde a sua mais tenra idade, até chegar à estatura de um varão perfeito. Serem então guardados, mas espera aí, porque eles gerariam Jesus e cuidariam deles, também seriam perseguidos. Também passariam perseguições. Herodes começou a perseguir Maria e José de uma forma tremenda. Satanás usando pessoas, líderes, potências para tentar os deter, para tentar os parar, para tentar os destruir. Porque é assim, quando nós geramos Jesus, Satanás fica louco com as nossas vidas. Satanás fica indignado, aliás, com todos, mas com quem gera Jesus, aí o diabo quer fazer tudo para parar os teus planos. Mas escute, quem gera Jesus, ele não só é perseguido, mas ele tem toda a proteção do Senhor sobre a sua vida. Ele tem todo o cuidado de Deus com a sua história. Ele tem toda a promessa de Deus com você. Quer dizer, você enxerga as lutas, você identifica os problemas, você passa pelos problemas, você fica então muitas vezes entristecido, se preocupa, mas o Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Por quê? Porque você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo. São poucas, são muitas? São muitas, mas o Senhor os livra de todas. Perceba que ter a promessa é você ser guardado por Deus. Maria e José agora estavam sendo perseguidas por Herodes, que não eram antes, talvez não ia ser perseguida nunca por Herodes.
pelos governos, pelas lideranças, mas o Espírito os conduzia dizendo: vai para tal cidade, vai para tal lugar, faça isso, agora sai daqui, agora vai para lá. E quando eles tentavam procurar, eles já não estavam mais lá. Por quê? Porque a sombra das asas do Senhor estavam guardados e protegidos, porque Deus, Ele tinha um sonho para eles, uma promessa para eles, algo que eles não haviam planejado, algo que eles jamais imaginavam, algo que eles jamais esperavam. E infelizmente, muitas vezes eu e você, quando Deus traça para nós um sonho ou um projeto, nós muitas vezes não queremos aceitar. Maria e José é um tipo de cristão em escassez, que aceita o coração livre, feliz e diz: eis-me aqui, Senhor. Imagina José dizendo: deixa ela lá tranquila. O que as pessoas diriam para ele? Essa mulher engravidou? Até nos dias de hoje, porque eu não estou nesse meio mundano, mas quando eu não era cristão, vai fazer isso uns 20 e poucos anos atrás, quando eu não era cristão, no mundo era normal, quando a pessoa brincava, dizia: engravidou do Espírito Santo aquela mulher ali. Quantos já ouviram isso? Para zombar com aquela pessoa, com aquele relacionamento. Mas imagina José e Maria, os amigos deles dizendo: tá bom, é do Espírito Santo que ela engravidou, tá bom. Vamos ver com quem ele parece. Quer dizer, eles passavam humilhações, eles passavam provações, eles passavam problemas, eles passavam adversidades, mas o Senhor os livrava de todas, porque Deus estava com eles. Só que Maria e José nos mostram um casal tremendo, lindos. Sim, homens, sim, falhos, alcançados pelo amor de Deus, mas posicionados em ceder a sua vida para servir a Deus. Quantas vezes nós encontramos hoje pessoas como Maria e José dispostos a servir o seu tempo, a sua vida, o seu tudo para Deus nos dias de hoje? Isso é raro. Encontrar pessoas dizendo: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus. Mas existe, pastor? Claro que existe. Quantos missionários estão agora em países e nações que são proibidos de pregar o Evangelho, correndo risco de morte, e eles estão lá, filhos, pais, largaram a sua casa para pregar o Evangelho em outras nações, homens e mulheres doando a sua vida por missões para pregar o Evangelho, homens como Maria e José entregando-se, doando 100%, dizendo: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus planos para viver os sonhos e os planos de Deus na minha vida. Só que, escute, nós ouvimos, mas hoje está distante de nós isso. Sim ou não, irmãos? Está distante. Hoje o que nós encontramos é pessoas que vai para a igreja, se você falar um ala, fala: eu não vou mais lá. Não vou mais lá porque não ouvi o que eu gostava. Irmão, você não vem aqui para você ouvir o que você gosta. Você veio aqui para ouvir o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. E quando nós aceitamos ser confrontados, é neste momento que há crescimento. E quando nós aceitamos a vontade de Deus, é nesse momento que há milagre. E quando nós aceitamos o processo de Deus, é nesse momento que Jesus cresce em nós e é gerado em nós. Jesus crescia em Maria, Jesus quer crescer em você através da sua ação, do seu posicionamento. Jesus quer crescer nas suas ações, Jesus quer crescer na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua estrutura. Jesus quer crescer para manifestar a glória e o poder dele sobre a tua história, para a glória do nome dele. Quando nós entendemos que os sonhos mudam, os sonhos mudarem, eu digo, não serem os nossos, serem os de Deus, nós precisamos primeiro refletir, estar atento à voz de Deus e dizer: Senhor, me faz entender os teus planos, me faz compreender a sua vontade, me tira, Senhor, o sentimento de ser o meu jeito, da minha forma, do meu querer, e faça do teu, porque vai ser perfeito e melhor do que o meu. Os planos de Deus são melhores do que os meus. Mas o que nós encontramos são pessoas distintas querendo impor para Deus o que é que Deus tem que fazer. Ela já vem no culto pensando: Deus só vai fazer isso. Hoje eu preciso disso. Aí Deus fala: isso não vai ser do seu jeito. Aí a pessoa fica triste. Deus falou que não vai ser do jeito dela. Senhor, não está sendo do jeito de Deus aqui em casa não.
Não está sendo de Deus aqui no meu casamento, não está sendo de jeito de Deus em tal lugar aqui não. Aí a pessoa fica revoltada, pensa tem que abandonar, e muitos desistem. Não querem mais compromisso com Deus, por quê? Porque afinal Deus não obedeceu. Escute, Deus não é o teu servo, Ele é o teu Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Mas nós queremos imputá-lo, Ele fazer o que Ele quer. Porque se não fizer ou não ouvir o que eu quero, há pessoas que entram numa live que eu estou pregando, num culto, isso acontece corriqueiramente, hoje de forma menor, mas antigamente quando eu estava na rádio FM, isso acontecia de forma muito mais agressiva e muito mais intensa, porque até mesmo, talvez eu dava um pouco mais de liberdade para as pessoas fazer isso, mas hoje eu não aceito isso. Pessoas, pastor, você está pregando uma palavra e todo mundo deu glória a Deus, 99% está recebendo ali, glória a Deus por isso, Senhor, glória a Deus, Deus está falando comigo, que bênção, que maravilha. Aí entra uma pessoa na live e está lá acompanhando, o senhor pode dar uma palavra para mim? O senhor pode dar uma palavra para mim? Mas que palavra que você quer ouvir? Deus está falando, está pregando, você quer ouvir que palavra? É que a pessoa já entrou para ouvir, eu quero ouvir isso. É isso que eu preciso. Fala disso. Aí você vai lá e compartilha um versículo. Você fala, não, você não tem uma outra palavra? Quer dizer, você não tem uma palavra que eu quero ouvir para mim? Para não mudar a minha vida, para mim continuar na mesmice, na mediocridade, para mim continuar na desgraça, para mim continuar sem colher, sem viver prosperidade e mudança na minha vida. Escute, você tem uma palavra mais doce, mais agradável, que me conforta melhor, que me faz sentar como num puff deitado aqui, confortável. Você não tem uma palavra que faz eu entender? E a revelação, qual a revelação que o Senhor tem para mim? O que é que Deus vai fazer na minha vida? Escute, Deus não vai fazer nada na sua vida se você não se posicionar. Quem vai fazer na sua vida é você, porque Deus já fez, Ele já morreu na cruz, Ele já deu promessa, Ele já entregou milagre, Ele já nos ressuscitou, Ele já nos deu seus sonhos. Eu e você que precisa fazer para que a promessa se cumpra nas nossas vidas. Mas nós queremos colocar para Ele, nós queremos fazer que Ele faça do jeito que nós queremos. Senhor, faça assim, tá? Ah, Deus está fazendo, oh, que bom, Senhor, glória a Deus. Só que essas pessoas não mudam. Essas pessoas entram ano, passa ano, vai em culto, frequenta culto, vai em campanha, sobe monte, desce monte, ora 100 horas por dia, mas a vida não muda. A vida não transforma. Sabe por quê? Algumas pessoas pensam que o milagre é recebido através da sua obra. Eu fui para o monte ontem 10 vezes, então o milagre vai ter que vir. Escute uma coisa, meu irmão. O milagre é favor imerecido, não é porque você fez alguma coisa. Você faz por gratidão, você faz por relacionamento, mas não faz para cobrar de Deus alguma coisa. Porque ainda que você e eu façamos tudo, ainda é pouco diante do que nós temos que fazer para Ele. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, queridos. Mas quando os planos não são do nosso jeito, nós começamos a agir de uma forma terrível. Nós começamos a repreender, meio que Deus, olha, Senhor, tu está indo para o caminho errado. Não é assim não, Senhor. Oh, para com isso aí, senão eu não vou para a igreja mais, hein? Olha, Deus, obedece. Sem perceber, muitas pessoas estão fazendo assim. Estão colocando Deus na condição de servo, e elas estão sendo os senhores do seu Deus. Por isso que é mais fácil você servir uma imagem de escultura, que você põe onde você quer ela. Você acende vela quando você quiser para ela. Você carrega ela no bolso onde você quiser, pendurada num terço, ou no pescoço, numa corrente, ou numa foto impressa dentro da sua carteira. Mas o Deus vivo não, só carrega Ele quem tem coração quebrantado e compungido na sua presença. O Senhor não é carregado e nem precisa ser espanado para tirar sua poeira, e nem acender vela para Ele, porque Ele é a luz do mundo, porque Ele é o Senhor dos senhores, porque não sou eu que carrego Ele, é Ele que me carrega, é Ele que me sustenta, é Ele que cuida de mim, Ele é o Senhor poderoso que está nesse lugar. Aleluia. No verso de número 18, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
ele foi refletir, ele foi orar e ele foi pensar: se Deus está fazendo assim, Deus sabe o que está fazendo. Nos dias de hoje nós não agimos assim. E quando a gente recebe uma pregação, muitas pessoas têm a mania de receber a pregação e transferir para outra pessoa. É o famoso crente garçom, não no sentido da palavra profética, no sentido de não receber. Ele fala: obrigado, eu vou levar para o outro ali que está precisando. O que tem de crente garçom nesse sentido, nesse contexto, é tremendo. Obrigado, obrigado. Puxa, pena que o irmão não veio para me levar para ele a palavra. Não, essa palavra é para você e para mim que estamos aqui hoje, em nome de Jesus. Ele entendeu, foi falar com Deus, deixou ela tranquilamente e foi refletir e dizer: Senhor, quando o Senhor age de forma perfeita e plena. Agora no verso 20, Deus começa a revelar os sonhos para ele. E projetando ele isso, eis que um sonho, e apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está sendo gerada do Espírito Santo. Quer dizer, neste momento, Deus começa a revelar os seus sonhos para ele. Deus vai revelar os sonhos dele para você em nome de Jesus Cristo. Deus vai revelar as promessas dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Só que, como eu disse, a maioria das pessoas no dia de hoje são assim. Volta um pouquinho a Bíblia para trás e para-se no livro de Jonas. Olha os cristãos dos dias de hoje. Um pouquinho para trás, você vai voltar um pouquinho aí para o livro de Jonas. Diz assim a palavra no verso, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou lendo e quando você vai abrindo, diz assim: e veio a palavra do Senhor. A palavra de quem, irmãos? E veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas, filha de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantando para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava quase a quebrar-se. Olhem para mim aqui, queridos. Quem é que foi falar com Jonas? Foi o Rodrigo Ortunho? Foi quem? Foi o Senhor. E veio a palavra do Senhor dizendo: Jonas, faça isso que eu estou mandando. Só que Jonas, nesse momento, ele queria viver do jeito dele, os sonhos dele, os planos dele, da forma dele. Peraí, Senhor, eu até obedeço, mas nesse momento eu não vou fazer isso não. Não importa quais eram os motivos dele. Se Nínive, ele estava com raiva de Nínive, que alguns historiadores dizem que ele estava com raiva, porque Nínive havia feito sofrer a família dele, porque havia muita gente que não prestava lá, só pecador. Sabe quando você fala: meu, aquele cara é um pecador, ele merece sofrer? Alguém já pensou isso? Seja sincero, levanta a mão aí, eu quero ver se tem alguém com coragem de dizer isso. Levanta a mão, eu. Está começando a aumentar, quem dá mais, irmãos? Você nunca pensou: aquele cara é um bandido, um ladrão, um assassino? Nunca pensou isso? Quem pensou, levanta a mão, quero ver aqui. Oh, meu Deus, Senhor, tem misericórdia dessa igreja inteira que peca, meu Pai. Todos nós já pensamos isso, com certeza. Não, eu nunca pensei, pastor. Então acabou de pecar porque já pensou que não pensou e pronto, se converte. Claro que a gente não deseja maldade, mas às vezes sem percepção, até quando fala alguma coisa com a gente, conosco. Antigamente, eu vou te lembrar uma frase que era corriqueira, que era comum. Talvez os seus pais diziam isso e você aprendeu isso também. Eu vou orar para colocar na mão de Deus essa pessoa. Você vai ver como que vai acontecer com ela. Eu vou colocar na mão de Deus isso. Quando já ouviram essa expressão? Vou pôr na mão de Deus. É que a sua vontade é matar aquela pessoa assim, ó. Aí você fala: eu vou pôr na mão de Deus. É que Deus faz? Vai lá e converte ela. Porque Deus é bom e misericordioso. Ele ama, cara. Você fala: eu vou colocar na mão de Deus. Irmão, que crente é esse? Crente macumbeiro? Vai fazer o mal para a pessoa. Eu vou fazer um negócio, eu vou colocar você na mão de Deus. Você vai ver, uma semana você não vai estar mais aqui. Que evangelho é esse? Mas eu ouvi muito isso já.
Faz tempo que eu não ouço isso, mas eu já ouvi muito isso. Eu vou dizer uma coisa, é pessoas indignadas querendo colocar em Deus o desejo dela, agir com justiça própria, em fazer o mal, em punir as pessoas. Quer dizer, imagina agora Jonas, Deus fala, vai lá em Nínive e profetiza contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim, e eu quero que você profetize para que eles se convertam. Acho que Jonas indignado falou, eu não vou coisa nenhuma, esse povo não merece. Eu vou fugir, e eu vou para outro lugar. Nesse contexto, Jonas estava indignado. Agora traz no contexto Deus dizendo, Jonas, eu tenho uma promessa para você. Jonas, eu tenho um sonho para você. Jonas, eu te levantei como profeta para fazer a diferença em cidades que vão se converter. Eu estou cumprindo o seu ministério, eu estou te honrando na terra. Você vai ser um instrumento que através de uma palavra sua, toda uma cidade vai se converter a Jesus. Jonas, eu vou usar você. Você vai ser um grande pregador do evangelho. Tu vai ser um profeta. Quem quer ser um grande pregador para a glória de Deus? Deus está dando oportunidade para Jonas ser esse instrumento. Mas o que ele faz? Ele desce a Jope, a cidade portuária. Ele paga uma embarcação para fugir da presença de Deus para Tarsis. Em vez de ir para Jope, de vez de ele ir para Nínive, ele vai para Jope, vai para Tarsis, cada vez mais longe de Deus. É assim que muitas pessoas estão vivendo hoje. Deus está falando uma coisa, ela está fazendo outra. Deus está mandando ir para um caminho, e ela está indo para o outro caminho. Deus começa a ministrar a Jonas e dizer, Jonas, escute uma coisa, tu está fazendo coisa errada. E toda vez que você ficar distante da minha presença, você só vai descer. Você só vai se afundar. A pessoa longe de Deus, ela diga, desce, padece, sofre. Ele estava, quem está na cidade, vai para a praia, tem que fazer o quê? Descer a serra. Aí quem desceu a serra, chegou na praia, tem que descer até onde? Para ir no barco. Até o barco. E depois de ir no barco, a Bíblia diz que ele desceu para onde? Para o porão do barco, mais baixo ainda. Depois do porão do barco, ele desceu para onde? Para dentro do mar. E depois de dentro do mar, ele desceu para onde? Para dentro da barriga do peixe. Quando você foge da presença, você só desce. Mas vem Deus e fala, eu vou te levar de volta para cima. Eu vou te levar no sonho que eu tenho reservado para você. Eu vou te levar no sonho que eu já havia planejado para você. Tem Jonas aqui, Deus está dizendo, eu tenho um sonho para você. Eu tenho uma promessa para a sua vida. Eu tenho um milagre para a sua casa. Eu tenho cura para você. Eu tenho resposta para você. Talvez você não está entendendo, está até fugindo da minha presença. Mas Deus está dizendo, eu quero te levar de volta a viver os meus planos, as minhas promessas e os meus milagres. Deus quer levantar aqui homens e mulheres cheios da sua presença. Escute isso, meu amado, Deus quer fazer isso. Olha aqui para mim, preste atenção. Quando então Deus faz isso, a Bíblia diz que ele vai para a embarcação, ele entra no barco, ele paga para fugir da presença de Deus. Ah, quantas pessoas estão pagando um preço alto porque não querem ouvir a voz de Deus e os seus sonhos. Ele entra naquela embarcação e a Bíblia diz que de repente, naquela embarcação, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a quebrar-se. Quer dizer, Deus ele mandou uma grande tempestade. A tempestade de Deus não é para matar você. A tempestade de Deus, a luta que você está passando não é para destruir, não é para te matar. A tempestade de Deus é para fazer você voltar a sonhar o sonho de Deus na sua vida. Tem gente que está passando luto, está passando prova, fala, meu Deus, Deus fala, sou eu que estou mandando, fica tranquilo. Para matar não, para te exaltar, para te levantar, para te curar, para te renovar, para tu confiar, para você acreditar. Tem pessoas passando tempestade e o barco está quebrando e você está dizendo, meu Deus, o Senhor disse, se quebrar o barco eu mando um peixe grande para te engolir. Eu vou te levar no caminho certo, eu tenho promessa para você, eu tenho sonho para você, eu tenho milagre para você, eu tenho vitória para você, eu tenho cura para você. Eu tenho sonhos para você. Você quer fugir dos meus planos, dos meus sonhos, mas o Senhor está dizendo, eu quero te levar de volta a minha promessa na sua vida. Quantas vezes nós estamos vivendo sem estar tudo perfeito e de repente começa a viver uma provação, uma luta e a gente não entende nada. Aí já começa a dizer, está repreendido, está amarrado, está quebrado, está destruído. Escute uma coisa, o que Jesus disse no início?
que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Deus só queria fazer o seu processo e fazer sonhar o sonho dele. José e Maria aceitou de bom grado, obedeceu a Deus e viveu a promessa. Jonas não. Jonas fugiu da presença. Jonas não entendeu o sonho de Deus. Por quê? Porque ele não queria daquele jeito. Quantas pessoas querem a palavra que elas querem ouvir? Quantas pessoas querem o culto do jeito que ela quer? O culto é a Deus, não é a você, não é a mim. O culto é para Deus, não é para nós. A gente veio aqui para cultuar a Deus e agradecer pelo dom da vida, pela promessa que Ele nos deu de estar vivo, de o Senhor te guardar no meio de uma pandemia. Irmãos, há séculos nós não vivíamos essa guerra, essa luta espiritual, mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos preservado, Deus tem nos protegido. É motivo de você levantar a mão e dizer: Deus, obrigado pela oportunidade de viver neste caos. Nós somos sobreviventes de uma guerra terrível, intensa, mas Deus tem nos sustentado, sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Mas o que nós encontramos são muitos Jonas, questionando com Deus, batendo boca com Deus. Irmãos, agora Deus faz tudo isso. Jonas tem a visão do inferno, porque quem está distante de Deus só desce. A Bíblia diz que ele, dentro do ventre do peixe, ele enxerga grilhões, amarras, e ele enxerga abaixo a visão dele, dos alicerces dos montes. Alguém já viu um prédio fazendo alicerce aqui? Onde já viu? Levanta a mão assim. Onde que é que fica o alicerce? Em cima? Onde que é? É de baixo. Esse prédio aqui tem que ter alicerce, senão não estaria aqui de pé. A gente está vendo o alicerce? Não, porque está abaixo. Entenda a primeira revelação de Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme alicerce, é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se podem. Ninguém enxerga o alicerce, mas é Ele que nos dá sustento, a vitória e o milagre de Deus nas nossas vidas. Isto é a fé. A fé, ela existe, mas é invisível, imperceptível. Ela está nos estruturando. O que te está sustentando, eu e você, é a fé. Algumas dizendo: pastor, eu não creio. Talvez você não crê ainda num nível de fé extraordinária, mas há uma fé que está habilitada na sua vida. A primeira fé é porque você está no culto e você crê que Deus está aqui. Isso é fé. Agora perceba que muitas vezes nós estamos vivenciando de forma superficial, só olhando para aquilo que é visível, palpável. Mas sabemos que esse alicerce existe, precisa dele. É isso que Deus quer colocar em nós. Um povo forte, firmado, entendendo que a construção e a edificação começa primeiro para baixo. Estruturas que nos solidificam. E quanto mais profundas é atingindo a rocha, dá sustância e firmeza para que o prédio não caia. Enquanto você pensa que as coisas não estão dando certo, estão afundando, Deus não está afundando, Deus só está criando a sua base para estruturar o milagre. A pessoa dizendo: pastor, minha vida em vez de crescer só está. Então glorifica, porque Deus está firmando profundas estacas e está dizendo: quando começar a subir a edificação, grande vai ser o projeto, grande vai ser a obra, grande vai ser o milagre, grande vai ser a promessa, grande vai ser a vitória. Só quem levante a mão assim: receba de Deus a promessa dele sobre a sua vida. Ele te trouxe aqui porque grandes são os sonhos dele para as nossas vidas. É isso que Deus tem para nós. Só que nós estamos acostumados a fazer conforme nós enxergamos. Olha, eu estou enxergando, está dando certo. Olha, está aparecendo assim. Mas de repente está dando tudo errado. De repente Deus está mandando a gente para outro lugar. Mas o nosso desejo é para Tarsis. Mas Deus falou: vai para Nínive. Aí Jonas vai lá e não quer ir. Aí ele tem a visão da base dos alicerces das montanhas, dos montes. Meu irmão, onde é que ele estava? Literalmente, ele é levado em visão para o inferno. A visão que Jonas tem biblicamente, se você for em Apocalipse e enxergar a visão de Jonas,
tudo que ele enxerga, exatamente o que acontecerá em Apocalipse, no inferno, onde há choro, a ranger de dentes, pessoas algemadas, amarradas, e da forma que ele se enxergava, era literal onde ele estava. Quem sai da presença de Deus, o que te espera é no inferno. Mas Deus tem misericórdia, porque os sonhos dele é maior, e pega Jonas através do peixe e vomita ele onde Deus tinha para ele algo profético. Escute isso, ele chega numa cidade corrompida, ele chega num lugar destruído. Olha esta revelação, ele chega num lugar que a cidade inteira estava totalmente destruída, em mentiras, em idolatrias, em tudo que desagradava a Deus acontecia aí naquela cidade. Mas a Bíblia diz que ele libera uma palavra, diga uma palavra. Ele libera uma palavra profética naquela cidade. A Bíblia diz que toda a cidade, inclusive os animais, se humilharam e se arrependeram diante de Deus. Quando você está vivendo a promessa de Deus, uma palavra sua vai transformar coisas na sua história. Quando você estiver vivendo na promessa de Deus, uma palavra profética, uma mensagem, um versículo, uma ministração, uma profecia vai trazer cura, libertação, restauração, milagre, transformação. Por quê? Porque você está sendo boca de Deus aonde Deus te levantou para ser. Você está sendo instrumento de Deus aonde Deus te colocou. E você não está fazendo por capacidade, você está fazendo por obediência. E o povo se humilha. Olha o que acontece. Jonas fica indignado agora. De novo, rebeldinho. Senhor, eu profetizei que eles vão morrer, que eles vão ser arrebentados se eles não se converter. E agora está tudo o Senhor abençoando eles. Deus falou, é claro. Eles se arrependeram. Mas a indignação de Jonas foi, a ira que existia dentro dele, era que aquele povo fosse punido. Por isso que ele não foi lá para profetizar e fugir da presença de Deus. Agora ele libera a palavra profética achando que, pô, vocês vão morrer, viu? Tem muito profeta dos dias de hoje, de Baal, que faz isso hoje, pregando no altar. Olha, meu irmão, Deus, estamos dizendo que você vai morrer. Mas o cara não está pregando que você vai dizer que você vai morrer se não se posicionar. Aí você vai e se posiciona, em vez de morrer, você vive. Porque você se posicionou. Não, o cara quer que você morra mesmo. Tu vai morrer. Morrer. Morrer mais ainda. Olha que profecia de Satanás essa. Quando Deus fala que você vai morrer, é se você não se posicionar, porque Ele quer que você viva em promessa. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus não é que você morra, é que você viva para sempre a promessa e o milagre dele na sua vida. Esse é o desejo de Deus. Mas como os homens são maus e pensam ser bons e ainda fazer boas dádivas aos nossos filhos, mas o Senhor diz, quanto mais o Senhor, vosso Deus, se você pedir um pão, Ele não dará uma pedra. Se você pedir para Ele um peixe, não dará uma serpente. Se homens maus sabem dar boas coisas, quanto mais o Senhor dos exércitos. Deus tem promessas maiores e melhores para mim e para você, em nome de Jesus. Viver o sonho de Deus é obedecê-lo conforme Ele quer, não conforme nós imaginamos. José e Maria obedeceu a voz de Deus, fez conforme o Senhor ordenou, e toda a promessa foi se encaixando na sua vida. Por quê? Porque mesmo que eles tinham o sonho de ser pais e viver a lua de mel, Deus interrompeu o sonho deles. Mas Deus interrompe o nosso sonho para colocar um sonho maior nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus quer colocar um Jesus no meio da sua história hoje. Receba esta revelação no seu coração. José e Maria eram um casal qualquer, amém? Sim ou não? Era. José e Maria eram um casal? Diga qualquer. Fala mais alto, irmão. José e Maria eram um casal? Qualquer. Mas de repente, um Jesus é colocado no meio da história deles. Você entrou aqui hoje com uma história qualquer, mas de repente, Jesus vai ser colocado no meio da sua história. E quando Jesus é colocado no meio da história deles, Jesus começa a crer. Ele coloca um Jesus e ele começa Jesus vai crescer na sua vida. Jesus vai expandir na tua história.
Você vai começar a ver Jesus em tudo, porque agora, quando Jesus cresce, a história de Maria e José não é mais uma história sem Jesus. Agora a história de Maria e José é a história onde Jesus vai e eles estão junto com Jesus, onde eles pisam, Jesus está junto. Eles viajam, Jesus está junto. Eles vão para casa, Jesus está junto. Eles vão para outro bairro, Jesus está junto. Você não vai viver mais sem Jesus. Aonde você for, Jesus vai junto com você. Aonde você pisar, Jesus vai chegar com você. Quando você estiver na dor, Jesus está com você. Quando você estiver na alegria, Jesus vai estar com você. Sabe por quê? Porque Jesus cresce com você. Jesus vive com você. Jesus agora é a tua família. Você pode aplaudir mais forte e glorificar Ele? E alguns já estão com Jesus, mas estão querendo deixar Jesus para um lado e para o outro. Quando você ficar longe de Jesus, a tempestade vai começar a bater no seu barco. O barco vai começar a ser quebrado. A prova vai começar e você vai dizer o que está acontecendo. Jesus está dizendo: eu só quero que você volte para os meus caminhos. Eu só quero que você volte a obedecer a minha voz. Eu só quero que você volte a andar comigo, de viver comigo. Tem gente que só quer se encontrar com Jesus. Escute, Jesus não é prostituta para você deitar com ele uma noite e abandoná-lo. Jesus é seu amigo, ele é a noiva, você é a noiva, ele é seu marido. Ele quer viver com você, ele quer andar com você, ele quer se relacionar com você, ele quer morar com você, ele quer que você gere com ele as suas promessas aonde você estiver. Tem noiva de Jesus aqui? Levanta a mão e diga glória! A noiva e o noivo vão viver uma vida de relacionar. Há muitas pessoas vivendo com Jesus, dizendo: eu sou a noiva, mas qual é o seu relacionamento com o noivo? Qual é o seu relacionamento com o noivo? Nós precisamos entender que tudo que Deus mostra na Bíblia é porque Ele quer nos dar um ensinamento. A Bíblia diz que Deus, Ele é o ar. Deus, Ele é a água. Deus, Ele é o pão. Quanto você tem bebido da presença dEle? Quanto você tem inalado da sua presença? Quanto você tem se alimentado dEle? Perceba que estar com Deus é entender que a sua vida só vai existir se Deus existir na sua história. Através do alimento, através do respirar, através do falar, através do sentir. Deus quer ser Ele quer ser o seu noivo. Quantos querem ser a noiva do Senhor? Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Se você quer ser a noiva de Cristo, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui hoje para dizer uma coisa para nós: ou você foge, ou você obedece. Ou você vive a promessa, os sonhos de Deus, ou você murmura e reclama do que Deus tem para a sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, hoje o Senhor começa algo novo nas nossas vidas, para que a gente viva os teus sonhos, para que a gente viva os teus planos. Quando a gente viver o compromisso de obedecer a sua voz, de ser conduzido pelo Senhor, nós seremos curados, nós seremos edificados, surpreendidos, meu Deus, porque o seu poder se manifestará nas nossas vidas. Nunca o Senhor quer nos fazer sofrer, o Senhor não quer nos fazer padecer, não. Quando estamos padecendo, talvez é porque pagamos uma embarcação distante do Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus hoje, eu quero profetizar que Jesus vai crescer. Vai crescer, meu Pai, nas nossas vidas. E vai nos acompanhar. E nós vamos estar com o Senhor todos os dias das nossas vidas, para vivenciarmos a sua promessa, para vivenciarmos os teus sonhos, ainda que havíamos sonhado uma lua de mel do nosso jeito, e essa lua de mel seja interrompida
para que os teus sonhos comecem nas nossas vidas. Porque eu sei que os teus sonhos serão maiores do que os nossos. Põe a mão no seu peito e diga: Senhor, eu quero viver os teus sonhos, não a minha lua de mel. Eu quero viver os teus sonhos, porque o Senhor me surpreenderá, o Senhor me honrará, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor é galardoador, o Senhor é presenteador, e o Senhor tem presentes para a minha vida. Se você quer o presente de Deus, fala para Ele, fala com Ele. Ele quer transbordar a sua vida de promessa. Viva os milagres de Deus na sua vida. Viva a promessa de Deus na sua história. Ele vai crescer, mas Ele, depois que crescer, Ele vai cuidar de você. Ele vai guardar você. Ele vai livrar você. Ele vai conduzir você. Fale com Ele, agradeça a Ele, diga: Deus, me faça viver os teus sonhos, me faça viver as tuas promessas, me faça viver os teus milagres, porque eu sei que eles são melhores e maiores, Senhor. Os teus sonhos são maiores do que os meus, as tuas promessas são melhores do que as minhas, ó Deus. Aonde você estiver, meu amado, Deus está pegando você e está dizendo: eu estou levando de volta ao meu propósito. Eu estou carregando você para você viver o meu milagre. A promessa de Deus vai se cumprir. Fique tranquilo, Ele não está querendo frustrar o teu sonho, não. O desejo de Deus é conceder os nossos desejos. A Bíblia diz que Deus quer conceder, mas quando Ele não concede os nossos, Ele põe maiores, Ele põe melhores, Ele surpreende com promessas maiores e melhores para a glória dEle. O que nós precisamos é confiar e depender dEle todos os dias da nossa vida, para viver a sua promessa para a glória de Jesus Cristo. Fala com Ele em nome de Jesus.